e suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma. Próximo lugar chamava-se Horma. Horma significa lugar devastado. Lugar devastado. E ali a Bíblia diz que o incidente iniciou-se quando o rei de Arade atacou os israelitas e alguns deles ele aprisionou. E Arade tem dois significados. Quem quiser procurar no dicionário bíblico pode encontrar. Um deles é emboscada. E outro deles é asno, ou jumento montês. E esse significado é bastante chamativo, por quê? O que a Bíblia fala sobre o jumento montês? O jumento montês é um animal que não pode ser domesticado. Ele faz o que ele quer. Ele é totalmente teimoso. Ele não se curva a nada. E agora, a partir deste entendimento, até vou colocar aqui, né? O rei de Arade, nós vamos montar o cenário. Aqui é asno ou jumento montês. Vou colocar aqui. E aqui eu coloco entre parênteses teimoso. Então, a partir do significado dos nomes, nós conseguimos entender o seguinte cenário, do ponto de vista espiritual, né? Um líder dos teimosos, gerando um problema e aprisionando pessoas crentes do povo de Israel, no entendimento equivocado, né? Enganando pessoas, de tal forma que os israelitas, os crentes, ficaram aprisionados. A prisão espiritual é uma prisão mental. Quem é uma pessoa espiritualmente aprisionada? É a pessoa que estava crendo na verdade e ela é levada a acreditar no erro. Seja um erro doutrinário, seja um boato, seja uma mentira. E, por óbvio, isso gera uma luta, isso gera uma devastação. Ou seja, né, é as consequências da luta, você vê aquela bagunça, divisão. E exatamente, irmãos, entre 2010 e 2011 foi o que aconteceu naquele ministério, 4 anjos. Infelizmente, pessoas na sua teimosia de querer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, acabaram convencendo muitos e aprisionando as suas mentes na sua ideia, e que não era a ideia de Deus, e acabaram tomando posturas e atitudes que o Senhor não aprovava. No tocante à administração dos recursos do ministério e também, mais tarde, desviando-se por doutrinas erradas. Muitos deles, inclusive, já estão, há muitos anos, voltaram para a Igreja Adventista, que já vimos aqui qual é a posição dela aos olhos de Deus. E aquele grupo praticamente se desfez. Naquela época da divisão, houve uma literal devastação. E teve de se recomeçar um trabalho quase que do zero. E aí foi que em 2011 iniciou-se foi fundado o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Assim como foi dito que eles exterminaram o inimigo, e então eliminaram totalmente as suas cidades, houve um rompimento completo com esses que eram os teimosos. E aí surge o Ministério Quarto Anjo, ou Quarto Anjo, Advertência Final. Termínio
Aqui foi o extermínio das cidades de Arad. Ora, se Arad tem a ver com a teimosia, o extermínio das suas cidades tem a ver com o eliminar a teimosia. Mas como Deus respeita o direito de escolha de cada um, a única forma de eliminar o teimoso é haver uma divisão entre ele e o que não é teimoso. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, muitos da igreja até adventista usaram isso, mal interpretando o evento, para dizer que, olha, está vendo como isso não deu em nada, quando na verdade era Deus operando mais uma vez. E aí surgiu o ministério, quarto anjo, a advertência final, fruto do extermínio dessa teimosia. Fundado sobre a seguinte premissa: cremos em tudo que a Bíblia diz, rejeitamos tudo que ela não diz. Nos submetemos à palavra de Deus implicitamente. Vamos aqui colocar a sigla, né? Mais fácil. MQAAF. Pronto. Então, irmãos, foi-se avançando. E já no ministério quarto anjo, advertência final, há coisas que a palavra diz aqui na história que já se cumpriram e que vários irmãos daqui presenciaram e conhecem. Ainda no capítulo 21, versículo 4, próximo incidente, marcante. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés o seguinte: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Qual era o pão que eles estavam chamando de vil? Era o maná. Durante 40 anos o povo de Israel comeu o quê? Maná. E maná é a transliteração do termo do original que significa manhu, aliás, que é manhu. E significa, o que é isso? Uma alimentação diferente. Uma reforma alimentar. Dentro da história do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, alguns se levantariam contra a reforma alimentar. Deus deu ao povo de Israel um regime de alimentação de maná, portanto, vegetariano, não tinha carne. E aí, eles disseram, estamos enfastiados disso, nossa alma tem fastio desse pão. Se rebelaram contra a mensagem de saúde. Quem aqui viu isso acontecer neste ministério? Levante as mãos. Vocês são testemunhas vivas. Levante as mãos, você que viu. Irmão Celso? Vocês são testemunhas vivas de que fazem parte da profecia. De que o que estamos falando aqui não é uma ideia da cabeça de alguém. Não. E não é uma... Oh, que coincidência, bate tudo. Não é bate, é Deus que falou. Deus que falou e simplesmente nós estamos constatando que a palavra vem se cumprindo. E aí quando aquilo aconteceu, eu me lembro bem, houve uma sacudidura, isso foi há cerca de 2 ou 3 anos atrás, foi? Houve uma sacudidura. Assim como nessa época aqui, nesse evento, houve uma sacudidura. Então aqui podemos dizer, rebeldia contra a mensagem de saúde. Ou o vegetarianismo. Onde está isso na palavra? No Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus,
Já na época da nova aliança, na dispensação cristã que vale até hoje, o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, versículo 21. Romanos 14, versículo 21. Diz lá: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas nas quais o seu irmão tropece. O Senhor é claro quanto à sua vontade. Cai por terra o argumento: Jesus comeu carne. Jesus comeu, mas foi cerca de 30 anos antes de Paulo escrever isso aqui. Deus viu que era necessário abandonar a carne. E aí, naquela época em que houve esse embate, onde pessoas se rebelaram contra a mensagem de saúde que Deus tinha dado, houve também pessoas que se achegaram a Cristo para obter a vitória. E eu sei que há dessas pessoas que vivenciaram isso aqui. Números, capítulo 21, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. E morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E ela aqui, mordendo alguma serpente a alguém, olhava a serpente de metal e ficava vivo. Essa serpente de metal representava quem? Jesus. Em João capítulo 13 ele falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Àquela altura, haviam vários irmãos que ainda não andavam nesta mensagem, mas pediram a cura de Deus e Deus deu a libertação. Temos testemunha disso? Se tem, levante a mão. Você que foi liberto naquela época. Está aqui, irmãos, testemunhas vivas da profecia que se cumpriu. Aquele que olhou para o Salvador crucificado, recebeu a graça e venceu. E está aqui até hoje. Mas eu me lembro muito bem que naquela época alguém disse, aqui não preciso entrar em tanto detalhe, mas chegou a dizer: nossa, a primeira vez que eu ouvi o erro, todos nós pensamos que aquilo era o certo. Mas depois, aí veio, agora nós estamos entendendo, e aí um ou outro disse: não, eu orei a Deus, e Deus me confirmou isso, eu fiz um propósito, e a partir de hoje eu ando na mensagem de saúde do Senhor. Amém? Amém? Assim como no passado houve uma sacudidura, também houve em nossa época. E os irmãos começam a notar que dentro dessa linha do tempo, nós já estamos nos aproximando de 2024, correto? Que os eventos são cada vez mais recentes. Números 21, versículo 10. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Obote significa odre. O que é um odre? Quem sabe? Hã? Odre. Pode não põe vinho. E no deserto é o lugar onde se põe água. Então, aqueles que olharam para Jesus e obtiveram a vitória, seguiram a palavra de Deus, a água viva. Foram lavados pela água. Né? Um odre que carrega água. Então aqui partiram para serem o quê? Santificados pela palavra. Pela fé na palavra. Fizeram da palavra o seu guia de fé. Obedeceram a Deus. Aí não só na mensagem de saúde, partiram no caminho da obediência, com o desejo de obedecer. Versículo 11. Depois partiram de Obote
e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Irmãos, o significado dessas palavras nos entrega uma mensagem bonita. Porque Abarim significa do outro lado e Moabe significa de seu pai. Então, eu vou colocar aqui Abarim e Moabe. Vamos juntar a mensagem? Do outro lado de seu pai. No sentido espiritual, o que isso pode significar, irmãos? Estar do lado de Deus. Porque Deus é o nosso pai. Não é assim? Aquele que não se rebelou contra a mensagem, foi santificado pela fé na palavra, ou seguiu no caminho da santificação pela fé na palavra, e está do lado do seu pai, que é Deus. Compreende? Dali, verso 12, partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered, que significa crescimento exuberante. Nesses últimos anos, o ministério cresceu a ponto de hoje já estar com presença em cerca de 30 países. Nesse ano, temos o acampamento com o maior número de confirmados de toda a história do ministério. Nesse ano, temos a alegria de dizer que missionários foram enviados para novos países já, para 1 ou 2 novos países. E contando. Aí no versículo 13, é dito, e partiram dali e alojaram-se desta banda de Arnon, que significa o que corre rápido ou atividade intensa. Aqui Arnon significa atividade intensa. E aqui com certeza eu posso encaixar ou ver identificado, melhor dizendo, o ano, que eu nem vou falar qual é, né? Qual foi o ano da atividade intensa, irmãos obreiros? 2023, eles que sabem, né? Logo que chegaram aqui, foram carregados algumas caçambas na pá, né? Acho que umas 4 ou 5, né? E depois disso, irmãos, atividade intensa, aqueles que estão aqui desde o começo do ano preparando também sabem disso. Os irmãos que saíram do acampamento do ano passado e foram para os seus campos missionários, o que mudou diante do acampamento passado para depois? Irmão Luiz, o que mudou? Algumas igrejas, alguns pontos de pregação foram fundados. Amém? Foram fundadas igrejas, pontos de pregação, e outra, uma mudança de atitude, de ficar só cultuando em casa, sair para buscar alcançar os não alcançados. Não foi assim? Foi evangelismo. Então note, aqui não é forçar a palavra, é simplesmente constatar que ela se cumpriu. Basicamente é isso. Então aqui já nos vemos em 2023. Opa! Estamos chegando. Versículo 16. E aqui estamos já finalizando, pelo menos por hora. Dali partiram para Beer, ou Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, o poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões.
Então eles saíram e chegaram em BR. Deu certinho, irmão. Até o gráfico aqui. Chegamos no fim. BR significa poço. E o poço é o lugar onde há muita água da palavra. E aí foi dito que, relacionado com esse local, ajunta o povo para receber água. E aqui o que está acontecendo? Ajunta o povo para receber a água da palavra. Estamos aqui, portanto, em fevereiro de 2024. E olhando para isso, irmãos, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou? Sim. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem gostaria de ver mais? Veremos, né? Veremos o futuro nas próximas mensagens. Irmãos, Deus tem nos conduzido até aqui. Nada temos a temer do futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira pela qual Deus tem nos conduzido no passado. Somos o povo de Deus. Somos um povo especial, chamado para anunciar as virtudes de quem nos chamou pelo seu amor. Irmãos, que Deus continue falando com cada um de nós. Que esse acampamento seja o acampamento de buscar o Senhor, para que continuemos nessa caminhada até chegarmos a Canaã Celestial. Amém. A história conta, poucos capítulos após esse, até os israelitas colocarem os pés na terra de Canaã. Assim também posso dizer, falta pouco para Jesus voltar. Amém. Preparemos-nos. Amém? Amém? Vamos nos colocar de joelhos. Santo Pai que nos altos céus habitas, que tremendo é vermos como o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos guiado por cada incidente, por cada passo deste caminho espiritual que o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, trilha. Nós só temos a Te louvar e Te agradecer. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que nos submetamos ao Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, corrigindo, advertindo, orientando, para que nos tornemos tudo o que o Senhor espera. E estejamos preparados, Senhor, para a volta de Jesus. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continue nos ajudando, ó Pai. Mostra o que está diante de nós. E que possamos, Senhor, continuarmos sendo fiéis, firmes pela Tua graça atuante em nós. Amém. Cremos no Senhor Jesus, o nosso capitão. Ele até aqui nos conduziu. Que Ele continue nos conduzindo. E que os nossos olhares da fé estejam firmes nele, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Amém. Agradecidos por tudo, pedimos que o Senhor nos dê um santo e maravilhoso sábado na Tua presença. Que a nossa conversa seja santa e espiritual. Que meditemos no que o Senhor tem realizado por nós. Que o Senhor continue conosco. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter um hino para finalizar. Vamos chamar aqui.